Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de estudo bíblico das quartas-feiras. Dou as boas-vindas àqueles que sempre têm participado conosco também, não somente os membros da igreja, é claro, mas também aqueles familiares e amigos que têm participado conosco. Então é um tempo que nós separamos todas as quartas-feiras ou todas as semanas para estudarmos a palavra de Deus mais a fundo. Então é um tempo de carne, né? Não é uma mensagem comum como nos cultos de quarta-feira, um devocional, mas é um tempo de aprofundarmos no texto, vermos doutrinas bíblicas. Então é um tempo especial que nós temos de edificação, de crescimento, amadurecimento também. Peço que você dê o máximo de atenção possível, tá? Se necessário for, deixe de lado o celular, claro, coloque no silencioso, né? Para não atrapalhar você. Se você estiver vendo o celular, também tente tirar as notificações. Todas as formas, tudo que você puder fazer para conseguir prestar atenção, levar esse tempo a sério. Infelizmente, a gente tem se preocupado bastante com como os crentes têm, os membros da igreja, né, têm levado os cultos online, não estão levando a sério, e isso é necessário para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, por mais que não seja uma comunhão física, né, na igreja, mas é uma comunhão que nós temos com a igreja também, onde todos nós, no mesmo instante, no mesmo horário, estamos assistindo simultaneamente o culto ou o estudo bíblico da palavra de Deus. Então peço a sua atenção. Temos estudado o livro de Atos, um livro tão importante para a história da igreja, que conta a história da igreja, na verdade. Então temos passado versículo por versículo, nos atentando aos detalhes, palavras importantes, doutrinas importantes. Então, da mesma forma, a gente vai continuar nessa noite. O texto que a gente vai ler e vai estudar nesse período é o de Atos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Bom, então peço que você abra sua Bíblia lá para Atos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Nós terminamos o capítulo 5 falando sobre o testemunho dos apóstolos, o que eles puderam operar no poder de Deus. Inicialmente no capítulo terminamos falando sobre uma igreja generosa com um testemunho ou exemplo, mau exemplo de Ananias e Safira. E semana passada concluímos o capítulo 5 falando sobre o testemunho dos apóstolos perante o Sinédrio, o que eles sofreram, o que eles passaram, também figuras importantes no acontecimento da história da igreja, como o próprio Gamaliel, que era um religioso da época. Mas falamos várias coisas importantes aí. Nós corremos basicamente por alguns pontos importantes, como o testemunho dos apóstolos diante da perseguição, diante das lutas, diante das dificuldades, né? Falamos sobre eles serem cheios de maravilhas. Também nós falamos sobre a mensagem que eles levaram, a sua obediência a Deus, que era acima da dos homens. Então são vários elementos importantes nesse testemunho tão impactante da igreja, tão impactante para a igreja, que é o testemunho dos seus apóstolos, né? Deixa eu ver o que mais de importante. Falamos sobre as boas novas que eles apresentaram perante o Sinédrio ali, pregando a Cristo, pregando a ressurreição de Cristo. Então, todos esses foram elementos importantes que nós vimos no texto. E, é claro, o ponto central é que eles seguiam o exemplo de Cristo. Um exemplo de autonegação, de um exemplo de servidão, de humildade e de cumprir, né, com a missão que Deus havia dado. Da mesma forma como Cristo fez, eles estavam dispostos a ir até o final em prol daquela missão que Deus havia entregado em suas mãos. Mas aqui, entrando no capítulo 6, nós temos o exemplo e testemunho de Estevão, tá?
Vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, até o versículo 7, desculpe, que são os versículos que nós vamos estudar nesta noite. E caso termine, a gente vai a caminhar um pouco mais, tá bom? Então, Atos 6, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos congregaremos a oração, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, o prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Deus, por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado por esta palavra que nos traz ensinamentos tão importantes para a nossa vida, ensinamentos essenciais que precisamos colocar em prática. Peço a Tua direção, a Tua sabedoria, Teu discernimento para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que eu estudei também. Peço que o Senhor vai preparando cada coração que estará ouvindo a Tua mensagem nesta noite, para que realmente possam aprender, crescer, amadurecer no conhecimento do Senhor. Peço que tire também qualquer distração, qualquer coisa que possa atrapalhar. Oro que o Senhor abençoe também todas as ferramentas necessárias, tecnologias necessárias para a transmissão desse culto. Sabemos que acabamos dependendo um pouco dessas tecnologias para a transmissão do culto, mas primeiramente dependemos do Senhor e por isso colocamos essa situação diante de Ti, para que o Senhor cuide tanto da internet, computador, televisão ou qualquer outro instrumento, dos que assistem, para que eles consigam ouvir a Tua palavra nessa noite. Também as minhas ferramentas possam funcionar da melhor maneira possível. Assim, queremos que esse culto, que esse estudo bíblico agrade ao Senhor, que seja da Tua vontade e que cresçamos no conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos a Tua bênção e a Tua direção. Amém. Tá bom, irmãos? Então, nós entramos aqui no capítulo 6 do livro de Atos. E, basicamente, nós temos um nome que é destacado dentre todos os que foram mencionados, né? Então, foram 7 nomes mencionados, mas um deles é um destaque. E esse destaque, ele começa no capítulo 6 e ele continua até o capítulo 7, que é a história de Estevão, tá? Estevão. E parece que o livro de Atos sempre procura nos apresentar homens e mulheres que foram valorosos para a obra de Deus na época da igreja primitiva. Por exemplo, a gente já viu a história de Barnabé, ou parte da história de Barnabé, melhor dizendo. Agora nós estamos vendo a história de Estevão, começando aqui no capítulo 6. Também vimos algumas partes do ministério de Pedro. Mais para frente nós vamos ver Paulo, também Apolo, Áquila e Priscila, Febe.
parece que são nomes importantes de homens e mulheres que foram valorosos na igreja. E com isso nós precisamos entender que nós conseguimos aprender grandes coisas através da vida e testemunho desses homens e mulheres, tá? E como eu já disse, no capítulo 6 e o capítulo 7, esses dois capítulos se concentram no ministério e martírio de Estevão, que era um cristão cheio do Espírito que foi coroado pelo Senhor. Estevão foi fiel tanto em sua vida quanto em sua morte. Portanto, é um excelente exemplo para nós. Agora, algo interessante aqui com relação ao nome de Estevão, no Novo Testamento nós temos basicamente duas palavras que podem ser usadas para descrever uma coroa, tá? A primeira palavra é diadema, que basicamente significa uma coroa real. Algo que pode ser herdado, né? Que é de um rei, é uma coroa real. E a outra palavra usada para coroa é Stephanos, que quer dizer coroa de vitória. Stephanos, né? Que é o grego de Estevão, que é o significado desse nome. É uma coroa de vitória. E de onde vem o nome Estevão. Ou seja, uma pessoa ela pode herdar um diadema, uma coroa real, mas ela precisa esforçar-se para obter um Stephanos. Interessante, porque o próprio nome de Estevão mostra a sua trajetória em partes, né? Alguém que venceu, alguém que correu atrás, aquele que mostrou um bom testemunho e por isso no final ele foi coroado. Então é só algo interessante relacionado ao próprio nome de Estevão, porque aqui nós vamos entrar com a nossa projeção, a nossa apresentação de slide. Eu mudei aí o layout, espero que os irmãos gostem, agora eu fiquei maior, né? Então cuidado aí que eu posso te assustar um pouco, né? Mas entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nós vamos estudar sobre o exemplo de Estevão. O exemplo de Estevão, tá? E primeiramente, quando nós falamos do exemplo de Estevão, segundo o texto que nós lemos aqui, nós vemos o exemplo dele como um servo, tá? O exemplo de Estevão como um servo. Então nós sabemos que Atos relata os passos da igreja inicial que estava sendo estabelecida. E aqui nós encontramos homens eleitos que supriram algumas necessidades da igreja. Então nós já falamos basicamente, na leitura foi visto 7 homens, né? Que mais tarde, nas epístolas pastorais, em 1 Timóteo 3 e Tito 1, Paulo explica e qualifica como deveriam ser eleitos pela igreja tais diáconos. Talvez no título da sua Bíblia, você pode olhar aí, já esteja relacionando essa parte ou essa passagem do versículo 1 até o versículo 7 com os diáconos, né? Porque aqui de fato nós encontramos um princípio, a igreja se estabelecendo através da sua liderança e como essa liderança depois se tornou. Então aqui nós temos os apóstolos exercendo a maior autoridade e esses apóstolos escolhendo homens para servir ou para servir, tá bom? Da mesma forma, no futuro, quando a igreja ela é estabelecida completamente, você tem a substituição dos apóstolos, mas a permanência desse princípio ou desse ensinamento de distribuição de cargos. Ou seja, você tem pastores e você tem diáconos, são os dois oficiais da igreja. Aqui o nome não é mencionado, tá bom? O nome diácono não é mencionado, mas ele é associado, mas ele é claramente associado porque é um princípio, se trata de um princípio da palavra de Deus, um princípio de liderança. Então, diáconos, olha só, essa é a palavra no grego,
que nós encontramos em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Significa alguém que executa os pedidos de outro, bom? Especialmente de um mestre. Servo ardente, ministro. O servo de um rei. Diácono, alguém que em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro coletado para uso deles. Garçom, alguém que serve comida e bebida. Então, como eu já disse, o nome não é mencionado diácono aqui, porém, no grego nós temos, assim como no português, nós temos a raiz da palavra, tá bom? Então você tem uma raiz, e essa raiz, da mesma forma como no português, você tem um verbo e você tem um substantivo. Você tem um verbo e você tem um substantivo. E às vezes até mesmo um adjetivo com essa mesma palavra, ou seja, usando a mesma raiz. Aqui nós temos a palavra, a raiz usada de diácono da mesma forma, só que em forma de verbo. Então, em 1 Timóteo 3 e Tito 1, nós temos a palavra diaconel, ou diáconos, desculpa, que é o substantivo, diáconos. E aqui, nesse texto, nós temos a palavra diaconel, que é a forma verbal desta palavra. Ou seja, ela tem todos os mesmos significados, só que em forma de ação. É a pessoa que age como um diácono, tá? Então, no versículo 2, a palavra diaconel é usada, como você pode observar. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, o trabalho dos diáconos aqui, ou desses homens escolhidos, melhor dizendo, era servir, era ser um diácono, servindo às mesas. E essa divisão de liderança do povo de Deus, ela já havia sido apresentada em Êxodo 18, tá? Êxodo 18, lá no episódio de Moisés. Eu quero correr com os irmãos para lá, porque nós encontramos elementos importantes para que a gente consiga entender esse princípio de liderança na palavra de Deus, tá? Então, no livro de Êxodo, volte comigo para lá, Êxodo capítulo 18. A gente vai ler do versículo 13 até o versículo 27. Êxodo 18, do capítulo 13 até o versículo 13 até o versículo 27. São vários versículos importantes, Para aqueles que não conhecem, se atentem à leitura. E aqueles que conhecem também se atentem, tá? No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza.
põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderá então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu a Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Aqui nós temos, da mesma forma, o conselho do sogro de Moisés, Reuel, ou Jetro, né? Aconselhando para que ele escolhesse alguns homens que fossem capazes, homens disponíveis, para que ele conseguisse dividir a sua carga. Claramente, os assuntos mais graves, né, Moisés deveria tratar, mas questões mais simples, aqueles homens, aqueles servos, poderiam também ajudá-lo a julgar todo o povo na situação ali, tá bom? Então, da mesma forma que em Atos 6, Moisés era responsável por ensinar a lei e os escolhidos por cuidar do povo conforme as necessidades, sob a liderança de Moisés. E com o propósito sempre de aliviar a carga do líder. Então, nós encontramos aqui elementos importantes que nós encontramos tanto nesse texto de Êxodo 18, que também nós encontramos no texto de Atos. Então nós temos os 3 elementos lá, né? Primeiro, a necessidade de distribuir o serviço, dividir a carga. No versículo 17, 18, 22 e 23, você tem descrito isso. Segundo, você tem a responsabilidade de ensino da lei. Da mesma forma que o foco dos apóstolos deveria estar em ensinar a lei, enquanto os outros poderiam trabalhar ou servir as mesas, né? Então, a responsabilidade do ensino caindo sobre a liderança. E o terceiro ponto, elemento importante que nós encontramos no texto de Êxodo, que também nós encontramos em Atos, é a escolha de homens fiéis a Deus e também sábios. Com isso, nós entendemos que isso constitui um princípio de liderança para o povo de Deus. Tá bom? Então nós temos um princípio de liderança para dirigir o povo de Deus. Na ocasião aqui de Êxodo, não se trata da igreja, mas se trata de Israel, ok? E da mesma forma, a carga foi distribuída, foi dividida de Moisés com os seus escolhidos. Alguns cuidaram de 100, outros cuidaram de 1000, outros de 50, outros de 10. Da mesma forma, em Atos 6, nós vemos a necessidade de distribuir essa mesma carga. Tá? Então você tem os apóstolos que focavam em tantas coisas, tantos serviços, e acabavam negligenciando ou tendo que... não acabavam, né? Porque eles resolveram essa situação, mas você tem ali uma dificuldade de que se eles continuassem a servir as mesas, né, ou atender a todas as necessidades que a igreja tinha na situação, eles acabariam deixando de lado aquilo que era mais importante para eles, né, ou para o seu ministério, que era a pregação da palavra, o ensino da palavra. Então, com isso nós entendemos um princípio de liderança para o povo de Deus.
E quando nós falamos de princípio, princípio é algo do caráter de Deus, ou seja, é imutável, tá bom? Você tem o mesmo princípio em diversas áreas, como princípio de santidade, né? O princípio sabático, que em diferentes épocas são aplicados, ou seja, através dos mandamentos, de diferentes formas. Mas o princípio continua, ok? Então, o princípio sabático é um dia de descanso que nós temos, um dia de adoração que eles tinham na lei e que nós continuamos tendo nos dias de hoje. Nós não guardamos mais o sábado, mas nós separamos um dia da mesma forma para cultuar ao Senhor, que é o dia de descanso, né? Então você tem princípios que vêm do caráter de Deus e que eles sofrem algumas mutações, não no princípio, mas na aplicação dele, conforme a revelação de Deus. Então aqui eles tinham um certo tipo de revelação, até a lei, então, mas para a igreja é aplicado esse mesmo princípio, o princípio de liderança, agora estabelecido através dos pastores e diáconos, tá bom? Então, é algo tão importante como o versículo de Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Com toda certeza, Moisés era um grande homem de Deus. Muitos colocam e intitulam Moisés como o maior de todos os líderes que a palavra de Deus menciona. E, com certeza, ele foi um grande líder, né? Que guiou mais de 3 milhões de pessoas. Então, um homem de Deus. Só que, mesmo assim, ele precisava de conselhos, ele precisava de ajuda, ele precisava distribuir a sua carga, né? O seu fardo. Ele não podia cuidar de tudo sozinho. Da mesma forma que os apóstolos eram homens de Deus, eram homens fervorosos, líderes de verdade, mas da mesma forma eles precisavam distribuir alguns afazeres ou algumas áreas de serviço para que eles pudessem focar no seu ministério da melhor maneira possível. O versículo diz que onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Por quê? Projetos de Deus, o plano de Deus é que você tenha conselheiros, que você tenha ajuda, que você não faça tudo sozinho. Por mais que você seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você precisa de conselho, você precisa de ajuda. Todos nós precisamos. Pastores, diáconos, membros da igreja, servos, né? Nós precisamos de outros para nos ajudar. Isso em várias áreas. Inclusive, na liderança da igreja, pastores precisam de diáconos para a ajuda no ministério. Bom, uma congregação, ela funcionará bem com uma boa liderança. A responsabilidade do presidente é de instruir bem o povo na palavra para que eles exerçam bem o seu poder de voto, né? A responsabilidade do povo é escolher bem seus líderes, como os diáconos. E a responsabilidade dos escolhidos, dos diáconos, é de serem qualificados para tal responsabilidade. Vou ler novamente. A responsabilidade do presidente é de instruir bem o povo na palavra para que eles exerçam bem o seu poder de voto. A responsabilidade, e é claro que esse voto conforme a palavra de Deus, instruída. A responsabilidade do povo, dos membros, é escolher bem seus líderes, os diáconos. E a responsabilidade dos escolhidos, os diáconos, é de serem qualificados para tal responsabilidade. Então aqui nós temos a eclesiologia, né? A doutrina da igreja aplicada, onde você tem o foco do pastor, do presidente, né? De ensinar, ou pastores, mas você tem o foco do ensino. Esse é o foco do pastor, mas em qual propósito? De instruir bem o povo, para que eles possam fazer boas
decisões. E uma dessas decisões é a sua liderança, escolhendo a sua liderança, que também tem a responsabilidade de ser sempre qualificada para tal ofício. É como num time de futebol. Você tem atacante, você tem zagueiro, você tem o meio-campista, você tem o goleiro. Os laterais também, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade dentro do campo, dentro do jogo. Não significa que um zagueiro não possa fazer gol ou que um atacante não possa voltar para marcar, né? Não significa, da mesma forma na igreja, não significa que um pastor ele não possa servir, na verdade ele deve servir, seguindo o exemplo de Cristo, né? E da mesma forma, um diácono ou um membro não possa pregar, porque essa é a responsabilidade do pastor. Mas a igreja funciona como um time, que cada peça bem ajustada, né? A cada posição bem ajustada e funcionando bem, assim essa igreja vai crescer cada vez mais para a glória e honra de Deus. Então, da mesma forma, Deus coloca hierarquia, Deus coloca funções, Deus coloca áreas para cada um tendo a sua responsabilidade dentro da igreja, e assim a igreja vai funcionar bem. Então, os diáconos sendo responsáveis pelo serviço, ou por todo o serviço, toda a necessidade física da igreja de Deus, e os pastores, no caso, sendo representado pelos apóstolos ali, tendo a responsabilidade de ensinar, assim como Moisés tinha também. Então, continuando lá, o exemplo de Estevão, primeiramente como um servo, diante da necessidade. Agora sim nós vamos entrar no nosso texto. Então aqui foi tudo para ensinar esse princípio importante, para que os irmãos consigam associar a palavra de Deus. Você vê, né, uma passagem do Novo Testamento que depois é explicada melhor mais para frente nas epístolas, me referindo a essa passagem de Atos 6, que depois é estabelecida ou explicada em 1 Timóteo e Tito, mas que é um princípio que já havia no Velho Testamento, tá bom? Mas que, dependendo da do seu período, da sua revelação, funcionava com alguns aspectos diferentes. Mas o princípio de liderança do povo de Deus é esse, de um líder e distribuição de serviços, tá bom? Então você tem um servo diante da necessidade. E aqui a gente vai entrar na necessidade da igreja. Qual era a necessidade que aquela igreja tinha? Versículo 1 ele diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, né? A igreja passava pelas dores do crescimento. Talvez eu tive essa dor de crescimento, não sei se você teve, né? Mas a minha canela, panturrilha, doía bastante quando eu tinha meus 7, 8 anos. E essas são dores de crescimento, dores no próprio osso, né? Quando o osso ele vai crescendo muito rápido, ele causa esse tipo de dores no nosso corpo. Da mesma forma, aquela igreja estava passando por esse crescimento, crescendo em número de pessoas, e os apóstolos sentiam cada vez mais dificuldade de ministrar todo mundo, né? Como resultado do seu trabalho para Deus, o número de pessoas cresce ainda mais. Até no capítulo 4, nós temos 5.000 pessoas. Então, no capítulo 2, nós temos 3.000 convertidos. No capítulo 4, nós temos mais 2.000, então 5.000. E aqui, nós não temos descrito, né? Mas alguns comentaristas acreditam que chegou até mesmo o número de 20.000 pessoas. Já até 20.000 pessoas, 20.000 almas entregues a Deus. Olha só, resultado de uma igreja que realmente trabalhava para o Senhor, que fazia a vontade de Deus. E a dificuldade que eles estavam enfrentando, eles quem? Os helenitas. Então é mencionado
helenitas e hebreus, tá? Helenitas eram judeus que falavam grego, tá? Ou seja, eles mudaram-se para a Palestina vindo de outras nações. E é possível que não falassem o aramaico, que era a língua que eles falavam naquela região, a Palestina, tá? Em Israel. Agora, os hebreus, por sua vez, eram os residentes, os nativos judeus da terra, que falavam tanto o aramaico quanto o grego. Então, os helenitas provavelmente não falavam o aramaico, mas os hebreus falavam tanto o aramaico quanto o grego, que eram as duas línguas importantes da época. É possível que esses helenitas, conforme alguns comentaristas, que entre eles houvesse um certo número de pessoas que não trazia sangue judeu nas veias, tá bom? Fosse um gentil. E também houvesse certo número de indivíduos que fossem gentios convertidos ao cristianismo. Mas todos esses estavam dentro do grupo da Igreja de Deus. Seja como for, a verdade é que estamos abordando aqui um período em que a igreja cristã se acha fora das fronteiras do solo estritamente judaico, ou seja, está aqui em foco o ramo helenista da igreja, embora isso não visasse especialmente questões de raça. Então nós temos o mandamento de Cristo lá em Atos 1:8, de fazer ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então você vê que essa mensagem ela alcançou, tanto em Pentecostes, já alcançou todos aqueles que vinham para celebrar a festa ali, né? A festa do Pentecoste. Então você tem o foco aqui do evangelho que foi pregado a outros povos. Você tem o evangelho que foi pregado a outras pessoas, outras nações, e essas pessoas também estavam se convertendo. No caso, os helenitas eram judeus, tá bom? Que não haviam nascido em Israel, não eram nativos de Israel. Ou, entre esse número também de judeus, é possível que houvesse gentios que se converteram ao cristianismo. Então, e o problema que eles estavam enfrentando aqui é porque as viúvas deles, dos helenitas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Que distribuição diária? Então você tem em Atos 4:32, 34 e 35, olha só, vamos ler esses versículos que são importantes. Atos 2, 32, 34 e 35. Olha, da multidão dos que creram era um só coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. 34, Atos 4, 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E 35, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então você vê que a igreja de Deus foram vendendo as suas propriedades, né? Os membros foram vendendo as suas propriedades, distribuindo aos pés dos apóstolos ou depositando aos pés dos apóstolos, e esses apóstolos distribuíam conforme a necessidade. Então você tem viúvas, você tem pobres que tinham necessidades e a igreja de Deus cuidava, a igreja de Deus ajudava. E isso provavelmente acontecia diariamente, como você pode observar aí, né? Na distribuição diária. Todos os dias os apóstolos estavam trabalhando, distribuindo conforme as necessidades das viúvas e também dos pobres, né? A sociedade judaica providenciava para suas viúvas o que lhe era necessário mediante um método similar a esse, porquanto no templo havia um tesouro especificamente utilizado para cuidar dos idosos e das viúvas, ou seja, conforme a sua necessidade. O cristianismo primitivo copiou esse sistema e por um pouco mais tarde
parece haver reconhecido a existência de um grupo separado de mulheres que faziam parte de uma lista de viúvas, sendo que para uma delas participar desta lista tinha de ser julgada digna disso por parte de oficiais responsáveis da igreja. Desculpe, eu esqueci de passar com os irmãos, mas eu já li explicando quem eram os helenitas e os hebreus. Mas aqui em 1 Timóteo 5,9, você tem quais pessoas ou quais mulheres faziam parte do grupo das viúvas, tá? Então, aqui está descrito quais eram as suas qualificações, que elas precisavam ter. Não seja escrita viúva, senão que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Então, se a pessoa fosse viúva antes dos 60 anos, ela não era incluída na lista de viúvas da qual a igreja precisava ajudar, ok? Talvez ela poderia, como viúva, se enquadrar em outra lista, como de pobres, né? Como necessitada ou temporariamente, necessitando temporariamente. Mas na lista de viúvas que eles tinham, olha só, uma organização ali, somente viúvas que tinham pelo menos 60 anos e tenha sido esposa de um só marido, tá? Então, um só marido, casada uma única vez, tá? Então, são qualificações para que essas mulheres fossem incluídas na lista das viúvas. Claro que 1 Timóteo é um pouco depois, mas provavelmente esse princípio já havia sendo aplicado aqui nessa situação, ou sendo até mesmo observado para a aplicação dessas qualificações, dessa qualidade, tá? Então, com base nessas circunstâncias, pois, surgiu um desacordo, porque as viúvas de Jerusalém, evidentemente, estavam sendo favorecidas acima das viúvas dos judeus da dispersão. Então, você tem os helenitas, que eram judeus que não eram nativos ali de Jerusalém, de Israel, mas que tinham também as suas viúvas, e provavelmente essas viúvas estavam sendo deixadas de lado. Talvez pela própria prática, porque afinal de contas nós temos, na verdade prática não, pelo próprio costume, porque nós temos os próprios apóstolos fazendo essa distribuição. Então eles não queriam ser parciais, não queriam deixar alguém de lado. Mas talvez pelo próprio costume que eles tinham de ajudar aqueles que eles já conheciam, que estavam próximos. Então eles estavam trabalhando dessa forma e estavam esquecendo das viúvas que nasciam fora de Jerusalém, né? Fora de Israel, as helenitas. Versículo 2, você tem então o que eles fazem. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, a igreja, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Né? Então você tem aqui representantes da igreja, provavelmente não chamou toda a igreja, porque nós temos 20 mil pessoas aqui, mas você tem representantes, discípulos, homens líderes ali, que podiam representar o povo. E você tem a necessidade e também a dificuldade dos apóstolos. Olha, não é razoável, não é assim que nós devemos fazer. Né? Não é bom que a gente continue agindo dessa forma. Então os apóstolos levam a dificuldade e necessidade para a igreja, que diante da grande demanda para a distribuição, eles teriam de dedicar muito tempo para isso e deixar a principal responsabilidade deles parcialmente de lado. O termo servir às mesas, que foi usado aqui, se refere a duas coisas importantes relacionadas à mesa. O termo servir à mesa refere-se a questões monetárias, bem como para aquelas usadas para servir as refeições. Então você tem dois trabalhos que já estavam sendo exercidos ali na sua organização. Você tem a distribuição diária,
que é onde os apóstolos pegavam aqueles recursos e distribuíam. Então o termo a servir as mesas talvez envolva exatamente isso, o local que eles ficavam, né? Organizando tudo aquilo. E você tem a outra situação de servir as mesas, que é a própria ceia do Senhor, ou a própria comunhão que eles tinham, partilhando o pão, a comida, né? Então, servir as mesas envolve essas duas questões, tanto questões financeiras como no serviço de refeições, tá bom? Então, os apóstolos exerciam essa função até então, mas eles falaram assim, olha, não é razoável, nós não podemos continuar assim, nós precisamos distribuir. E da mesma forma como acontecia na época, a igreja de hoje, nós temos também muito trabalho para fazer. Existem muitas igrejas que acabam sobrecarregando seus pastores, desviando-os do seu principal papel, que é o ensino. Já ouvi vários testemunhos de pastores dizendo sobre o seu ministério, sobre a sobrecarga que está sobre eles, né? Tanto de serviços, porque você tem várias coisas, né, que a gente, como pastor, acaba fazendo. Você tem estudos, você tem pregações, você tem a própria área de física, de serviço físico na igreja, você tem questões de organização, você tem também coisas para comprar e etc. Então, tudo isso é trabalho do pastor, mas também deve ser dividido, porque tudo isso não pode ser administrado por um homem só, porque senão ele não aguenta. Um bom ensino, agora focando na palavra de Deus, que é o foco aqui, que eles precisavam de mais tempo para se dedicar ao ensino. Um bom ensino e mensagem exigem tempo de estudo e oração. Também aconselhamentos, discipulados e evangelismos se enquadram na pregação da palavra de Deus. Então, olha só, você tem áreas que o pastor ele foca no seu ministério, que é o ensino, tanto através de mensagens, como também através de estudos, aconselhamentos, discipulados e no evangelismo. Então, o foco ministerial de um pastor é sempre no ensino, ok? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 14, ele diz assim, isso é uma instrução de Paulo a Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te, olha só as áreas que Paulo manda Timóteo focar, tá? Aplica-te à leitura, à exortação, que é ensino da palavra também, e ao ensino, propriamente dito. Então você tem a exortação, que é mostrar aquilo que a palavra diz sobre a situação que a pessoa está passando, né? Como também o ensino, que é relacionado a doutrinas e coisas do tipo. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o dom de pastoreado, tá bom? O qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero, tá? Então você tem o dom que Timóteo tinha, que era o dom de pastor, tá? Você tem essa descrição de dons de ofício ou oficiais em Efésios 4, 11 e 12. Você tem ali, né, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, pastores, mestres, né? Apóstolos e profetas são ofícios abolidos, ou seja, não se fazem mais necessários, mas você tem a continuação de evangelistas e pastores, tá? E o foco do ministério, do dom que havia em Timóteo era na palavra de Deus. Pregação, ensino, exortação, leitura. Ou seja, tudo isso demanda tempo, estudo, dedicação. Por isso, se faz necessário a distribuição dos serviços,
Como membro, tenha sempre a disposição para servir a Deus e ajudar na obra em que Ele te colocou. A igreja, muito mais do que servos, precisa muito mais de servos do que de líderes, tá? A igreja precisa muito mais de servos do que de líderes. E da mesma forma, como no trabalho secular, aqueles membros, aqueles servos de Deus que se destacam, são aqueles que são mais dispostos, que se entregam na obra. Talvez você já trabalhou com uma pessoa no seu trabalho secular que parece que a gente fala que tem o braço do Roy, né? O Roy da família dinossauro aí, para os mais antigos vão se lembrar. Né? É o bracinho assim, ou do Dino. Né? Então é um bracinho curto, ruim para trabalho. Né? Mas talvez você já trabalhou com outras pessoas que realmente são aquelas que se entregam, que colocam a mão, se machucam, né? Se entregam completamente ao trabalho. Interessante que essas pessoas que se dedicam ao trabalho são aquelas que realmente, normalmente recebem honra, recebem um salário, uma promoção, um bom salário, uma promoção. Né? Da mesma forma, na Igreja de Deus, nós temos trabalhadores. E quanto mais você se dedica para o trabalho, quanto mais você se dedica para a obra de Deus, mais você vai ser recompensado. Mais você vai ser recompensado. Deus, Ele quer que você seja um trabalhador esforçado, um trabalhador que se entrega, um trabalhador disposto, um servo de verdade. Então, o exemplo de Estevão é de um servo diante da necessidade. Ou seja, eles tinham uma necessidade, que era pessoas para servir as mesas, trabalhar tanto com a parte financeira quanto com a parte de distribuição de comida e na ceia. E aqui você tem a disposição e você tem homens qualificados para exercerem tais ofícios. Deus, Ele quer de nós essa mesma atitude. Tenha um coração disposto a servir a Deus e Ele fará grandes coisas através de você na sua igreja. Muitas pessoas ficam muito retraídas, talvez por vergonha, ou até mesmo por serem indispostas mesmo. Mas Deus, Ele quer fazer grandes coisas através de você. E para isso você só precisa se dispor. Ele não precisa que você seja capacitado num sentido de conhecimento, de intelecto, né? Que você saiba fazer tal e tal coisa. Não. Ele simplesmente quer a sua disposição para o serviço. Infelizmente, cada vez mais tem sido escasso. Nós temos sofrido com a escassez de homens dispostos a servir a Deus. Cada vez mais, infelizmente. Mas nós precisamos buscar sempre essa atitude. E essa atitude ela é demonstrada de diversas formas. Ou na sua prontidão em ajudar uma irmã da igreja, né? Carregando uma sacola. Ajudar um irmão, um responsável por algum departamento a organizar. É você se dispor a tocar um instrumento, é você se dispor a pregar, a ensinar. Olha, tantas coisas que você pode fazer. Eu lembro que na minha época da igreja, como jovem, a gente meio que disputava assim, quem que ia ajudar as senhoras primeiro. Então, na verdade, não era só senhoras, né? Quando dava esses acampamentos, a gente disputava quem que lavava a louça. E aí, para não dar briga, um secava, o outro lavava, um lavava até uma parte, o outro terminava. Mas a gente chegava uma senhora, a gente corria até o carro para abrir a porta. Carregando sacola, carregando coisas, caixas, a gente se prontifica. Olha, isso é servir, tá bom? Talvez você não precisa ter um ofício na igreja, uma função na igreja determinada, mas você precisa ter a disposição para ensinar, para ajudar,
talvez com a sala das crianças, com o berçário. Olha só, você tem tantas coisas, secretaria. Mas é claro que para tudo isso você precisa de uma qualificação espiritual, que é a próxima a qualidade, né? O próximo elemento do serviço ou da servidão de Estevão. É que ele deu um exemplo como um servo diante da necessidade que lhe apareceu, mas também como uma pessoa qualificada. E a gente não vai entrar nesse ponto, a gente vai deixar para a próxima semana, mas para tudo isso você precisa realmente ter uma vida com Deus. A gente não vai entrar a fundo, porque eu quero explicar melhor, mas se disponha. E é claro que a sua disposição está muito relacionada também com a sua vida espiritual. Mas, em raras exceções, a disposição pode não estar relacionada com isso, com a sua vida espiritual. Pode estar relacionada a status, a você querer ser visto, né? Ou se mostrar para outros. Mas como servo, como líder, como responsável por qualquer departamento que seja, você precisa ter uma vida para servir ao Senhor. Isso é importante, isso é necessário. A igreja precisa de servos, precisa de trabalhadores, mais do que de líderes. Mais do que de líderes. Então, tenhamos essa atitude de serviço, de humilhação, de disposição para fazer a vontade do nosso Mestre. Obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por esse ensinamento. Peço que trabalhe em nossas vidas, em nossos corações, tudo que foi mostrado nessa noite, que sejamos atentos às necessidades da igreja e também tenhamos disposição para servir ao Senhor. Tenhamos disposição de coração para que aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, nós façamos da melhor maneira possível. Trabalhe em nossas vidas, nossos corações e nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Okay, irmãos, então estamos finalizando o nosso culto. Primeiramente, eu quero agradecer a presença daqueles que nos visitam, tá bom? Muito obrigado. Todos estão convidados a participarem conosco dos nossos cultos, todo domingo, às 10 horas da manhã e também domingo à noite, às 19 horas, nas quartas-feiras, das 19h30, tá? Que é o nosso estudo bíblico. Também para os irmãos da igreja, ao nosso tempo de oração, às 9 horas, domingo, e nas quartas-feiras, às 18h30. Se você ainda não fez, coloque o seu nome no grupo da igreja para que a gente possa fazer a contagem, saber que você tem participado, tá bom? Saber que você tem se dedicado, focado. Se você quiser também me mandar alguma pergunta, algum comentário, alguns já fizeram. E é muito importante saber que vocês têm prestado atenção, saber que vocês estão entendendo, que vocês têm interesse. Pode me mandar mensagem. E para você que nos visita, quiser colocar o seu nome também no chat da igreja, fique à vontade para que a gente possa reconhecê-lo também. Então, lembremos das nossas responsabilidades de orar pelos profissionais da área de saúde, serviços essenciais, os que precisam continuar trabalhando, pelos irmãos do grupo de risco, por nossas responsabilidades também. O Rodrigo, que está lá na clínica do Projeto Acre. Também a nossa promessa de fé. Lembrando que os irmãos, todo domingo, às 17 até às 18, estão na igreja para recolher os itens da Cesta de Amor. Também ajuda aos seminaristas do Projeto Acre, as nossas mordomias, a contribuição para a manutenção do terreno, todas essas responsabilidades, ok? Quarta-feira, caso haja necessidade também, ele está na igreja das 18 até às 19. E vamos orar especialmente para que Deus conserte toda essa situação, que tenhamos uma cura, uma vacina, que possamos voltar aos nossos cultos presenciais normalmente e ter comunhão na igreja, ok? Também a nossa mocidade, todo sábado, às 18h30, 6h30, ok?
Caso não tenha programação, eu sempre aviso os jovens no grupo. Quando eu me lembro, também aviso no grupo da igreja. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, compartilhar. E lembre-se de decorar o Salmo 127. Eu preciso atualizar esse slide aqui. Eu peço a ajuda do Alberto. O Alberto puder me mandar a imagem atualizada, por favor. Tá? Mas lembre-se de decorar o Salmo 127, é o nosso salmo desse mês. Então são esses os nossos avisos. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua participação. Desejo a todos um bom restante de semana na presença do Senhor e até a nossa próxima programação. Uma boa noite.